Hoje aqui no All News, a cobertura completa sobre mais uma fase da operação que investiga a existência de uma BIM paralela no governo Bolsonaro. A gente abre a segunda edição do All News ao vivo em Brasília, com os repórteres Paulo Roberto Neto e Aguirre Talento. A Aguirre também é colunista do UOL. Primeiro, para falar que a Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens que indica que assessores pediam dados de ações contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Roberto Neto tem mais informações para a gente. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no All News. É isso mesmo, Diego. Uma das principais razões para a operação de hoje, que mirou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi essa conversa identificada pela Polícia Federal entre uma assessora do Carlos Bolsonaro, uma então assessora dele, chamada Luciana Almeida, com uma assessora do Alexandre Ramagem, que, vamos lembrar, era o então diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. E o que tem nessa conversa, não é mesmo? Nessa conversa, a Luciana pede para essa assessora do Ramagem uma ajuda. E o que seria essa ajuda? Ela dá os dados de uma delegada, a delegada Isabela Muniz, daqui de Brasília. Ela fica lotada no setor de inquéritos especiais, que é o setor da PF que conduz investigações consideradas sensíveis, e ela dá os dados dessa delegada, diz que está pedindo ajuda e ainda cita 2 inquéritos dizendo, envolvendo PR e 3 filhos. PR é uma nomenclatura usada para falar do presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ficou um indício de que havia essa troca de mensagens, não diretamente entre Carlos Bolsonaro e o próprio Ramagem, mas sim entre 2 assessoras ligadas a eles. É algo que o próprio ministro Alexandre de Moraes cita na decisão que autorizou as buscas, ao comentar que demonstraria um zelo dos suspeitos, dos investigados, em não produzir nenhum rastro que incrimine os 2, ou seja, utilizando as assessoras para pedir e receber essas informações. Foi a partir dessa conversa, então, que a PF solicitou a operação de hoje, essas buscas nos endereços ligados a Carlos Bolsonaro, a essa assessora do Ramagem e a um militar do Exército cedido para a BIM, e a PGR concordou com esses pedidos e o ministro Alexandre de Moraes autorizou. É isso, a gente está mostrando aí, Paulo Roberto, enquanto você fala a troca de mensagens. E aí ela fala ali embaixo, ó, bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. O pessoal vai subir mais a conversa lá de dentro para a gente acompanhar. E aí ela manda, delegada da PF, doutora Isabela Muniz Ferreira, inquéritos especiais. Ela cita os números dos inquéritos envolvendo PR, presidente da República, à época Bolsonaro, e os 3 filhos também. Ela cita também o nome do escrivão nessa troca de mensagens. Enfim, fatos que já estão em posse da Polícia Federal. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, não é? Aguirre Talento está desde cedo acompanhando tudo e agora traz um balanço dessa operação. Aguirre, boa tarde para você também. Exatamente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Paulo Roberto, quem está nos assistindo. Eu acho importante, primeiro, pontuar sobre isso que o meu colega Paulo estava falando, que tem uma informação importante nisso, que é o fato de que a Polícia Federal quebrou o sigilo telemático, que é o sigilo das comunicações do ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, e foi através dessa quebra do sigilo telemático que a Polícia Federal conseguiu, por exemplo, esse diálogo entre assessoras ali do ex-diretor da BIM. Então, as informações que eu tenho dos investigadores é que a investigação já colheu muito mais detalhes, muito mais informações sobre essa conexão entre a ABIN e Carlos Bolsonaro, que indicam que realmente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro recebia informações sensíveis e sigilosas ali da ABIN. Então, foi com base nesses indícios que a Polícia Federal pediu, na semana passada, ao ministro Alexandre de Moraes o cumprimento de medidas de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro e outros personagens envolvidos.